Pessoal, meu nome é Marina, eu sou psicóloga, analista do comportamento. Me formei aqui na Universidade Federal de São Carlos, sou cearense, mãe, mulher, negra e amante de gatos, né? Como psicóloga, eu sou analista do comportamento e como tendo sido formada numa universidade pública, algo que sempre me incomodou foi o fato de que o conhecimento gerado aqui na academia, dentro da universidade, tem muita dificuldade de chegar até a uma situação de utilidade, né? É difícil fazer com que o conhecimento acadêmico, as descobertas científicas, o que a gente produz dentro da universidade chegue até a população como um todo, né? E eu tô falando de extensão, basicamente, né? Que é um dever da universidade pública. Então, considerando esse incômodo, e que foi alimentado também na minha pós-graduação, fiz mestrado, doutorado, fiz pós-doc aqui também na Federal, e a impressão que dá é que quanto mais a gente se qualifica, mais distante a gente fica da vida real, mais difícil é falar a língua de gente, né? Mais difícil é se fazer entender. Cada vez mais a gente fica com uma linguagem fechada, com uma linguagem inacessível ao seu objetivo último, que é servir para alguma coisa para a comunidade. Então, o conhecimento acadêmico tem esse fim último, né? Então, eticamente falando, né? É algo muito importante se fazer entender, fazer com que o conhecimento, fazer com que os resultados das pesquisas que a gente faz na universidade chegue até a população. Para isso, a gente tem que voltar a aprender a falar a língua das pessoas. E eu digo isso, deixa eu ver se eu consigo pensar em algum exemplo, mas quando a gente, por exemplo, aqui na Universidade Federal de São Carlos, a gente tem uma forte ênfase em análise do comportamento para quem quer seguir nessa área de pesquisa e tal. Chega no último ano, quem foi por esse caminho está falando o que a gente chama de behaviorês, né? A gente fala uma linguagem muito característica, a gente usa termos específicos da nossa área, até mesmo para conversar entre a gente. Então, a gente tem amigos da mesma turma, amigos que fazem psicologia, amigos analistas do comportamento, por exemplo, né? A gente começa a falar numa linguagem que só a gente entende, né? E aí, o que aconteceu? Quando eu fui para o mundo, né? Quando eu comecei a trabalhar, de fato, eu trabalhei na USP, num cargo de nível médio, eu trabalhei no Fórum Civil como psicóloga judiciária por 6 anos. Nessas situações da vida real, né, entre aspas, eu percebi o quanto eu sabia, né, mas o quanto esse conhecimento não chegava, não se transformava em algo útil, né, em como eu tinha dificuldade até de conversar com as minhas próprias colegas de trabalho, né. Bom, então esse incômodo é de longa data, só para contextualizar, e aí eu resolvi fazer algo, recorrer a algum meio que tornasse esse caminho mais simples, né? Sei lá, começar um movimento nessa direção, cada vez mais no intuito de tornar o pouco que eu sei de análise do comportamento acessível ao público em geral. E aí eu tenho que usar a linguagem coloquial, eu tenho que me fazer entender. Então, é minha responsabilidade fazer com que o que eu estou falando seja palatável, seja, né, compreendido, faça algum sentido para a minha audiência. E, atualmente, eu trabalho na clínica, né, como psicóloga, como psicoterapeuta e psicóloga jurídica. Então, é um treino diário. Pra vocês terem uma ideia, teve uma pessoa que eu atendi há uns anos atrás e eu estava conversando de forma muito, né, tranquila, uma pessoa com formação universitária, uma pessoa com mestrado, inclusive, acho que tem mestrado, e aí eu usei o termo ansiolítico para explicar algumas coisas,
né? Eu falei, tal coisa é ansiolítica. Aí essa pessoa virou e falou pra mim assim, peraí, explica o que é ansiolítico. Nossa, pra mim é tão óbvio. Como assim? A pessoa não sabe o que é ansiolítico? E no dia a dia, na atuação profissional, a gente percebe o quanto a gente vai desaprendendo a se fazer entender. Isso faz com que tudo aquilo que a gente aprende, que é tão relevante, que é tão rico, né? Talvez eu esteja sendo ingênua, mas que é tão bacana, se torne inútil, né? Bom, então, considerando todo esse incômodo, eu resolvi escrever um livro. Não é o meu primeiro livro, mas seria o meu primeiro livro útil, que mais de uma pessoa vai ler. Que até onde eu sei, o meu livro só uma pessoa leu até hoje e realmente não serve pra nada no final das contas, né? Se a gente for ver. Claro que faz parte do processo, né, de desenvolvimento da área, mas enfim. E aí eu resolvi escrever um livro em linguagem coloquial. E eu queria falar um pouco de termos técnicos, explicar o que é reforço, o que é punição, né? Coisa bem básica, como que alguns padrões de comportamento são aprendidos, né? Às vezes a gente naturaliza coisas que são aprendidas, a gente diz, porque, sei lá, vamos chutar bem algo que a gente tá ouvindo muito, né? Porque mulher nasceu para cuidar, mulher nasceu para, né? Mulher é realmente mais sensível que o homem, não, a gente aprende essas coisas, né? E ao longo da nossa história, esses repertórios vão sendo consolidados, né? E aí eu já estou usando o termo técnico sem explicar. Traduzindo em outras palavras, a gente vai aprendendo algumas formas de se comportar, a gente vai aprendendo a ter determinadas atitudes, a gente vai tendendo a ter alguns pensamentos, né? A gente vai aprendendo a ter algumas explicações ao longo da nossa história de vida, dependendo daquilo que a gente viveu, né? É claro que algumas coisas são determinadas por variáveis biológicas, mas enfim, não é essa a questão. Então, eu queria escrever um livro tentando explicar alguns termos técnicos em linguagem coloquial, para que, com o objetivo de que eles se tornassem mais palatáveis e mais úteis, né, e que pudessem ser difundidos. Né? Como, por exemplo, a gente percebe que a linguagem da psicanálise já foi difundida e muitas vezes é muito útil em alguns momentos, né? Então, já entrou na linguagem popular, muitos termos que eram técnicos exclusivos da psicanálise, né? Então, a minha ideia era escrever um livro, colocando os termos técnicos e tentando explicar numa linguagem coloquial acessível e dando exemplo, tal. Aí eu parei e pensei, meu Deus, olha o custo disso. Eu até comecei a escrever, falei, nossa, o custo é altíssimo e quanta gente vai parar para ler, né? Ou seja, vai ser inútil do mesmo jeito, né? Então, vamos ver que mídias são mais úteis, né? Mais eficazes. E eu lembrei, o que os jovens estão fazendo? O que esses youtubers estão fazendo? O que esses digital influencers estão fazendo? É usando as redes sociais para difundir informação, para difundir opinião, enfim, para um monte de coisa. Por que não usar as redes sociais para difundir o conhecimento e análise do comportamento? E aí vem aquele medo inerente, né? E quem é da minha área, e quem é da área acadêmica, sabe do que eu tô falando agora, vem aquele medo de que, nossa, e se eu falar alguma coisa errada, né? E se eu der escorregões conceituais, né? Meu Deus. Fazer o quê? Faz parte, né? Então, não tenho revisão por pares aqui, né? Então, a ansiedade vai ser menor, sim. Há o risco de escorregões teóricos, conceituais, há o risco de eu me equivocar em um exemplo ou outro, mas vamos bancar, né? Então, a ideia é essa. A ideia é que, com uma série de vídeos, eu possa apresentar para quem tiver interesse um pouco do conhecimento da análise do comportamento, que é uma ciência, né?
uma ciência, uma possível psicologia, né, uma das psicologias possíveis, uma forma de olhar para os fenômenos psicológicos e uma forma de intervir sobre esses fenômenos também, né, de tratar algumas dificuldades, ou se a gente quiser chamar transtornos mentais, doenças mentais, ou dificuldades emocionais, ou doenças psíquicas, sei lá, tem vários nomes para a gente dizer isso, mas que é o nosso objeto de intervenção, né? Bom, então a ideia é que com uma série de vídeos eu possa apresentar um pouquinho para quem tiver interesse da nossa área, dando exemplos bastante coloquiais. Não vou me preocupar se estou sendo muito purista, não vou tentar ser preciosista, vou tentar falar língua de gente, linguagem coloquial, não vou me importar com português culto, né? A ideia é essa, espero que seja útil de alguma forma. Não vou ter tempo de responder a comentários, né? Já peço desculpas previamente, porque a vida é muito corrida. Eu tenho 2 filhos, 2 gatos, atendo, vou fazer outra graduação em breve, faço supervisão, faço terapia individual, faço terapia de casal, então a vida é bastante corrida. Tento também cuidar da minha saúde física, né? Tentando separar saúde física e mental quando na verdade elas não são separadas, né? Porque toda vez que eu faço pilates eu percebo que eu fico mais bem disposta, que eu fico mais bem-humorada, né? Então cuidar da minha saúde física é também cuidar da minha saúde mental. Então sobra muito pouco tempo para eu fazer outras coisas. Então eu já peço desculpas previamente que eu não vou conseguir comentar, não vou conseguir responder a tudo. Esses vídeos são mais uma forma de divulgação mesmo. Se vocês tiverem interesse, sei lá, a gente tenta entrar em contato de outras formas, tá bom? Então vamos ver se a gente começa essa série de vídeos, não sei quando, em breve.